Salve, salve, mulheres, salve, salve, Se Toque, essa iniciativa maravilhosa. Estou muito honrada de participar desse tipo de iniciativa, com essa proposta de unir arte e sexualidade, tudo a ver. Desde já eu trago que realmente não dá para excluir a sexualidade da arte, nem a arte da sexualidade. Realmente é inseparável. E esse tema desse semestre, o riso e o lado oculto da sexualidade feminina, realmente conversa muito com a minha pesquisa da palhaçaria feminina e feminista e do riso, né? Que desemboca na pesquisa do riso sagrado, da ancestralidade cômica feminina, do tragicômico e do grotesco. Então, eu quero convidar vocês para essa aventura, para essa jornada hoje. E falar um pouco, assim, da minha... Olá, Ellen. Falar um pouco da minha trajetória de palhaça, de artista. A gente vai ter uma dinâmica hoje desse encontro, que eu fico muito feliz de estar encontrando com vocês, mesmo que virtualmente, mas eu acho que esses momentos a gente se fortalece, se nutre. Mesmo sendo um encontro virtual, é um encontro e fortalece e nutre. Então, eu fico muito, muito feliz mesmo. E dou as boas-vindas também. E a gente vai ter uma dinâmica de reflexão, assim, um pouco teórica, talvez. Eu vou falar algumas coisas, mas é muito mais, mas a gente vai muito mais para uma vivência física, suave, mas realmente engajando, comprometendo o corpo e os sentidos, porque a revolução acontece desde aí, né? A mudança, né? Acontece desde aí. E quando a gente fala do riso, quando a gente fala do feminino, quando a gente fala da sexualidade, a gente está falando de uma dimensão que é extremamente sensorial. E o sensorial é uma dimensão que vem sendo sempre excluída, né? A gente sempre exercita mais o intelectual, o racional. Então, é quase que um treino de novo a gente fazer contato com essas dimensões. E a palhaçaria, ela é um acesso maravilhoso a isso. E também esse mergulho na sexualidade sagrada. A sexualidade, entendendo a sexualidade como para além do ato sexual, para além dos órgãos sexuais, mas como tudo, né? Como vida, como uma pulsação maior que é a própria potência, né? A própria realização da nossa potência. E eu acho que isso tem sido uma busca de todas nós, a realização dessa sexualidade, né? De forma ampla, porque a educação, enfim, todas as estruturas, né, onde estamos inseridas, fazem um trabalho contrário, né, de opressão disso. Então, é com a gente mesma, é a gente que vai acordando de novo na gente esses sentidos. E isso acontece muito, por exemplo, na vivência, né, palhaças, bem-vindas, sois vós, que aí, falando um pouco agora, é uma vivência que eu compartilho desde 2009, né? Fez 10 anos em 2019. E é um lugar onde palhaçaria e mergulho no feminino e no feminismo se encontram, né? É uma experiência ritual selvagem e política ao mesmo tempo. E
tem sido um território assim, realmente de muita força, de muita potência, de muito resgate, de muita revolução mesmo, né? Tem sido divisor de águas assim na vida de muita gente e na minha, com certeza, não só esses anos todos, né, com essas rodas, mas a palhaçaria em si, quando entrou na minha vida, foi um divisor de águas. Eu recentemente estava num papo, né, numa live com Jaqueline de Almeida, uma mulher maravilhosa, uma mulher medicina maravilhosa, e a gente estava falando, enfim, o papo foi evoluindo e quando eu vi eu estava falando de palhaçaria e racismo. Então, a palhaçaria entra na minha vida e foi um divisor de águas porque a palhaçaria fala de aceitação, né? Tem muitos aspectos, né? Muitos aspectos. É uma medicina realmente maravilhosa e revolucionária. E quando eu entrei eu entrei na escola de teatro aqui da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, em 1994, e tinha uma busca por um teatro primitivo, por um teatro verdadeiro. Eu tinha uma busca, né, como atriz, de encontrar uma expressão orgânica, uma expressão inteira, né? Eu sentia muitas coisas na voz, sentia muita essa opressão mesmo, né? E foram essas relações que eu fui fazendo com o racismo, porque nessa estrutura perversa que a gente vive, é muito, muito cruel, assim, discriminar uma criança, enfim, colocar a criança nesse lugar, né? Oprimir uma criança. E o que que acontece? Eu ali naquele momento, não tendo sido avisada previamente, né? Porque uma coisa, às vezes você nasce numa família que o pai e a mãe já são extremamente ativistas e trazem isso à consciência desde cedo, né? Para os filhos, para as filhas. E eu acho que eu fui pega desavisada. Então, o que acontece é que quando a gente criança recebe um ato de racismo, a gente toma para a gente o problema. E aí a gente cresce achando que o problema é nosso. Então, assim, durante muito tempo eu fui me encolhendo. Então, assim, quando eu entro mas tinha esse sentido muito pulsando dentro de mim. Então, quando eu entrei na escola de teatro e fui nessa escuta, né, dessas dores e dessas urgências, elas foram me levando justamente para essa busca de um teatro primordial, de uma expressão genuína. E aí eu fui em busca das culturas brasileiras, que é algo que está muito forte, né, no meu trabalho, que fala também de um lugar de memória, de afeto, de ancestralidade, e encontrei a palhaçaria como sendo esse lugar tem uma expressão que eu escrevo sobre ela, que é transbordamento de humanidade. Então, eu encontrei na palhaçaria esse lugar de transbordamento de humanidade e de aceitação e compreensão da minha potência, da potência de todos os seres, do quanto a gente, enfim, deve se amar como a gente é linda, como a gente é, e as outras pessoas também, e toda a diversidade, e toda a força que existe também na vulnerabilidade, né? Em acolher a vulnerabilidade, que é um outro aspecto da palhaçaria também muito potente. Que aí a gente, né, não tem tanto tempo para enveredar por isso hoje, porque realmente a palhaçaria engloba muitas dimensões, né? Mas é isso, então foi um divisor de águas, assim, para mim. Uma das primeiras coisas que me foi pedida foi soltar o cabelo. Naquele momento, praticamente eu não soltava o cabelo, eu tinha muita vergonha.
E, e foi um ato assim que eu me senti extremamente nua, extremamente frágil, vulnerável. Então foi um rito de passagem no sentido de me empoderar e de me expor. Né, minha palhaça, ela virou uma palhaça black, né, com cabelo bem imenso. Quando eu era bem pequenininha na escola, eu tive um impulso de soltar o cabelo e a professora prendeu imediatamente. Então, assim, né, eu fiz a ponte com... A palhaçaria tem muito a ver com nossas infâncias, né, nossas vivências também. Então, eu percebo que eu fiz um caminho de sanar algumas feridas através da arte, né, e enquanto mulher e exercendo a força dessa sexualidade, que sexualidade é tudo, é essa potência, é essa exuberância que nós somos, quando a gente toma isso, né, para a gente de novo. E então eu fui fazendo um caminho, a arte é esse lugar, né, a criação, né, que a gente vai transmutando feridas em flores. Isso fala um pouco do meu espetáculo solo Rosário, que justamente me acompanhou nesse trajeto, tanto de formação, quanto de criação, quanto de cura. Foi um processo de 10 anos até fazer esse solo. Então, nessa transmutação, através da arte, eu acho que a guiança foi essa, né? De ir sanando algumas feridas antes de ir para o ativismo, antes de ir para o embate, né? Assim, quanto... Então, assim, eu tive... É isso, a palhaçaria foi um divisor de águas mesmo, né, na minha vida. A gente fez um retiro de iniciação em 1999 com o Lume Teatro e foram 10 dias, né, em total isolamento e mergulho na gente, nas nossas entranhas e deixando cair as camadas, né, que a gente vai se escondendo para se defender, até sair esse ser humano mesmo, luminoso, puro, que se comunica com outro ser humano luminoso, puro, e acorda isso, né, nas pessoas e na humanidade. Então, junto com isso, eu acho que eu fui também encontrando essa palhaça, né, mulher feminista, e todos os movimentos que também vinham junto com com as minhas descobertas, com o meu desenvolvimento, né? Festivais de palhaças mulheres, muitos espetáculos de palhaças mulheres, pesquisas de palhaçaria feminina, uma série de iniciativas nesse sentido, assim, muitas mulheres, né, encontrando esse território como um território de revolução pessoal, coletiva. E aí eu estava junto, né, nesse movimento, né? Isso aí eu estou falando de 1999, os primeiros anos do ano 2000. E, e aí eu acho que conforme, assim, o meu movimento é muito de mergulhar em mim mesma e compartilhar com as pessoas, assim, o que eu descubro, né? É uma alquimia que acontece no meu corpo, no meu ser, e que gera outras coisas, né? Eu vou compartilhando essas coisas. Então, tem um encontro da pesquisa dos cantos, da pesquisa da voz, da pesquisa da criação, das culturas brasileiras, da palhaçaria, da dança butô, desse sentido xamânico, né, também, assim, ligado à natureza, ligado à arte ritual. E aí tudo isso vai gerando criações, né, vai gerando caminhos, né, que eu vou compartilhando, conforme também eu vou me investigando. Então, um lugar de investigação, a palhaçaria me deu esse lugar de investigação, que é o grotesco, que é um lugar onde as mulheres são extremamente tolhidas, né? Isso envolve a opressão da sexualidade, que é o grotesco, assim, é a mulher, né? O corpo, assim, da mulher cis, né? Falando de mim, da minha experiência, né? Do meu corpo. Tem registros familiares com o grotesco enquanto definição formal, né, do Bakhtin, posso passar essa referência para vocês, é uma familiaridade com o que é aberto, inacabado, com as partes, enfim, as partes de baixo do corpo, as aberturas, com o sexo, com o coito, com
o parto, com o amamentar, e assim, a gente tem esses registros, né? Então, o grotesco no sentido, o Bakhtin traz o grotesco no sentido de misturado à terra. E aí isso foi uma coisa que sempre me interessou muito, né? A gente geralmente é colocada numa jaula, né? Do doce, do feminina, do meiga, né? Do frágil, delicada. E eu, como palhaça, eu tive essa via de explorar o oposto, né? O careta, e isso também abrindo caminhos na minha musculatura, e gerando danças, gerando vozes. Então, é bastante coisa, assim, eu estou falando de uma coisa concreta mesmo, física, né? Ação, investigação. Então, assim, a palhaçaria, enfim, ficaria horas falando, porque realmente ela foi trazendo... São mais de 20 anos, né? Então, são muitas camadas, aspectos, fases diferentes do trabalho, mas falando muito especificamente assim ligado ao que desemboca nessa pesquisa do riso, como lado oculto da sexualidade feminina, acho que foi um pouco esse caminho. E a vivência Palhaças Bem-vindas Sois Vós me guiou nesse caminho, assim, né? Eu vou compartilhar com vocês, acho que muitas já conhecem, eu sempre conto essa história, que é a história da Balbo, e eu acho que é uma história que, para mim, é sempre importante de ser repetida, assim, né? Porque mitologia é isso, né? A gente se ancorar no mito para fazer esse rito na vida, né? Mito e rito, né? O rito é a vivência do mito. Então, eu sempre conto essa história, e essa história ela guiou a vivência Palhaças Bem-vindas Sois Vós desde o começo. Virou, junto com as outras práticas, né, da palhaçaria, virou... Estou super despelando, viu, gente? Tem muito sol aqui, eu tenho que... Junto com a vivência da palhaçaria, virou uma série de práticas que viraram o lastro, né, do trabalho da vivência Palhaças Bem-vindas Sois Vós, né? Ritualidades. Eu acredito muito no rito e no ritual como algo que a gente cria, né? A gente cria o que faz sentido para a gente, né? E esse capítulo que chama A Recuperação de uma Sexualidade Sagrada, As Deusas Sujas, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu quero passar essa referência para vocês, e vou trazer uns trechos desse capítulo, e a história da Balbo, para a gente encontrar justamente esse riso. Então, na vivência, eu já tendo vivido muita coisa, né, de a palhaçaria é um lugar de libertação mesmo, né, de muita libertação mesmo da expressão, do que a gente e encontro com isso, né. A gente não vai voltar a ser criança, mas a gente pode acordar um corpo que brinca, então isso é uma coisa muito importante. Então, vivenciando tudo isso, né, essas rodas todas, mergulhando sempre, né, as mulheres mergulhando nessas dimensões, eu acho que acordou muita coisa em mim nesse sentido, né, de coisas assim que eu acho que eu vim nomear depois, mas coisas que iam trazendo, desvendando esses mistérios, que é isso, né, o que é esse riso, o que é esse lado oculto da sexualidade feminina que é ligado ao riso? Por que o riso está ligado à sexualidade? E o riso ligado à respiração, que está ligado às emoções, que geralmente a gente não escuta muito o movimento das emoções no corpo. O que esse riso provoca? Por que é tão revolucionário, né? Enfim, eu vou dar seguimento e a gente vai continuar tecendo justamente essas reflexões. Também, se depois vocês tiverem perguntas assim sobre palhaçaria, sobre minha trajetória como palhaça, a gente pode conversar também. Então, eu quero pedir para vocês fecharem os olhos alguns segundos, sentirem os pés no chão.
chegarem presentes aqui agora e fazerem um pouco de contato, eu vou trazer uma pergunta. E eu peço que vocês façam contato com o seu riso. Vocês pensem como é que está essa dimensão em vocês. Apenas isso, bem simples. Trabalhando a honestidade, a escuta honesta. Como está o riso de vocês? Qual a história do riso na sua vida? Tomem esse tempo. Vamos aproveitar que nós temos esse tempo juntas. Junto com essa pergunta, faça contato com o prazer. Como está o prazer na minha vida? E agora, mantendo os olhos fechados ainda e fazendo o exercício da honestidade, como está a submissão? Qual o grau de submissão na nossa vida? E o quanto a gente age em função de agradar? Ok. Aos poucos vamos abrindo os olhos, deixando as respostas, né, as reflexões que vieram, deixando que elas continuem presentes e reverberando mesmo no seu coração.
E aí eu vou convidar vocês a ficarem em pé, mantendo essa respiração, mantendo esse contato. E em pé, eu gostaria que a gente ancorasse a nossa roda, que a gente realmente trouxesse agora essa memória. Então, a mão esquerda está virada para cima, recebendo, e a mão direita está virada para baixo, dando. Então, vamos fechar os olhos, mas antes de fechar os olhos, ó, a gente imagina que a gente está tocando as mãos uma das outras. A gente fecha os olhos e ancora esse toque, essa temperatura, essa textura das mãos. Eu acredito muito que as células, elas se comunicam à distância, gente. Então, ancorando a roda, ancorando a verticalidade, a gente respira sentindo os pés no chão, sentindo o nosso sexo, o nosso ânus, o nosso períneo, que é essa musculatura pélvica, na nossa pelvis, sentindo o nosso ventre, nosso umbigo, sentindo o nosso coração, nossa garganta, nossa expressão, nosso terceiro olho, nossa visão, e chegando ao topo, coroa da cabeça, e lançando essa coroa, essa percepção, essa sensação para o espaço infinito, para o campo de todas as possibilidades. Fazendo contato, se fundindo com a fonte criadora. Então, a força da criação, a criatividade está em nós, ancorando essa verticalidade, ancorando a roda, ancorando os pés no terreiro que abre a festa. A gente pensar o riso hoje aqui tem a ver com uma sexualidade de alegria, e isso é revolucionário. Então eu peço que vocês mantenham essas sensações, podem relaxar os braços, abrir os olhos, mas mantenham essas instaurações. Oh, entremos nessa nobre casa, é com prazer e alegria, é com prazer e alegria, louvor viemos dar ao coração de Maria, louvor viemos dar ao coração de Maria. Oh, entremos nessa nobre casa, é com prazer e alegria, é com prazer e alegria, louvor viemos dar ao coração
de Maria, louvor viemos dar ao coração de Maria. Oh, entremos nessa nobre casa, é com prazer e alegria, é com prazer e alegria. Louvor viemos dar ao coração de Maria. Louvor viemos dar ao coração de Maria. Salve, salve. Reisado de Congo do Juazeiro do Norte, Cariri, Ceará. Então, amoras, eu vou contar a história da Balbo, muito brevemente. Se vocês quiserem tomar algumas anotações, alguns insights, anotar palavras, sentimentos, sentidos que vierem. No final, eu vou lembrar para vocês de ler o capítulo completo, porque é uma grande medicina esse capítulo, que é o capítulo 11 do Mulheres que Correm com os Lobos. O Cio, a recuperação de uma sexualidade sagrada, as deusas sujas. Como eu falei, é o capítulo que é um dos lastros do trabalho da Vivência Palhaças. Bem-vindas sois vós. Não no sentido intelectual, mas no sentido que a gente vai abrindo sensorialmente e carnalmente coisas ocultas que tem aqui no nosso corpo, nas nossas danças, nos nossos mergulhos. O cio da mulher não é um estado de excitação sexual, mas um estado de intensa consciência sensorial que inclui sua sexualidade sem se limitar a ela. Na mulher moderna, essa manifestação sensorial recebeu pouquíssima atenção e, em muitas regiões e períodos, foi totalmente eliminada. Então, eu falei um pouco disso no começo, enquanto hoje aqui estamos para afirmar essa intensidade sensorial que nos empodera e isso através da força da palhaçaria, né? Que traz esse contato tão profundo com a nossa vulnerabilidade, nosso transbordamento de humanidade. Havia outrora cultos a deusas que eram voltados para uma sexualidade feminina irreverente. Longe de serem depreciativos, eles se dedicavam a ilustrar partes do inconsciente que ainda hoje permanecem misteriosas e, em grande parte, desconhecidas. Então, é como se através das danças, dos cantos, das dinâmicas de palhaçaria, a gente fosse, e do contato com essa mitologia, a gente fosse abrindo, a gente fosse desvendando essas partes misteriosas do nosso inconsciente. A própria ideia da sexualidade como sagrada, e mais especificamente da obscenidade, como um aspecto da sexualidade sagrada, é vital para a natureza selvática. Havia deusas da obscenidade nas antigas culturas matriarcais. A Balbo é uma dessas deusas, mas eu sempre gosto de dizer que não é a única, porque esses cultos eles foram soterrados. A Balbo ela vem de uma cultura pré-grega, então provavelmente justamente ela vem das culturas realmente matriarcais, e provavelmente não foi da Grécia, né, da África, de outros povos, e não foi a única. Tem uma outra mitologia que talvez vocês conheçam, que é a da Uzumi, a deusa do riso. É uma mitologia japonesa,
que tem uma semelhança com a história da Balbo, no sentido de que a Balbo faz a vida, né, voltar para a Terra através do riso, através do obsceno sagrado. Eu gosto muito aqui nesse capítulo da Clarissa, do Mulheres que Correm com os Lobos, como ela fala sobre o obsceno, porque o obsceno ganhou um sentido pejorativo, e aqui ela está falando do obsceno sagrado, do humor, do riso, da ligação de tudo isso. E quando ela traz aqui o significado da palavra obsceno, que vem do hebraico antigo, ob, significando um mago, uma feiticeira. Então, então, o obsceno sagrado tem um outro sentido, né? Eles nos informam que o obsceno não é absolutamente vulgar, mas que lembra mais alguma criatura fantástica da natureza que desejamos muito que nos venha visitar e que venha a ser uma das nossas melhores amigas. Eu espero que vocês sonhem com a Balbo hoje, que ela visite vocês. E que isso reverbere muita coisa, muitas aberturas. A Balbo, ela fala do meio das pernas. Fecha os olhos um pouquinho. Que sentido isso? Que conexão é essa? Só fecha os olhos um segundo, só para conectar com essa expressão. Ela fala do meio das pernas. Que conexão isso traz para você? Que conexão é essa? Deixa a resposta que vier. Se vocês quiserem anotar alguma coisa. Então, como eu vinha falando, esses cultos foram destruídos e soterrados. E na fase, né, grega, pós-Homero, que eu acho que começa a padronizar, né, toda essa europeização da cultura, os cultos eles passam a ser das deusas, passam a ser apenas de fertilidade, de maternidade, e perde esse aspecto vital que é da sexualidade, o aspecto selvático, o aspecto de ilustrar essas partes desconhecidas do inconsciente, essa parte de cultuar essa força mesmo, né? Que é a sexualidade sagrada, e é isso que está ligado ao riso. São deusas do riso, né? A Balba, os Umes, são deusas do riso. Né? Por quê? Aí é essa ligação que cada uma pode se perguntar e trazendo isso enquanto resposta sensorial, enquanto abertura, né, no seu corpo. Esse é o sentido, né, da vivência Palhaças Bem-vindas Sois Vós. A sensação que eu tenho é como se justamente esses cultos essas deusas todas soterradas, é como se essas palhaças deusas fossem saindo debaixo da terra a partir do encontro com essas dimensões. Então, o mito. Deméter, a mãe terra, tinha uma linda filha chamada Perséfone, core, inocência, pureza. Ela estava brincando um dia ao ar livre, e aí ela encontrou uma florzinha linda. E quando ela pegou essa florzinha, a terra começou a tremer, e aí se abriu uma gigantesca fenda na terra. Das profundezas saiu Hades, o tio dela, irmão do pai. Eles tinham combinado tudo isso. O Deus dos infernos. Então, ele arrastou ela para dentro do reino dele. Ela gritou, gritou, gritou. E a terra fechou. E ninguém mais conseguia ouvir ela. A voz
da donzela ecoou nas pedras das montanhas e borbulhou num lamento vindo do fundo do mar. Deméter, a mãe terra, mãe de Perséfone, ouviu o grito das pedras, ouviu o choro das águas. Então, ela arrancou a grinalda dos seus cabelos imortais e saiu voando, virou um pássaro, e saiu voando, procurando, chamando sua filha. Naquela noite, uma velha, na frente de uma gruta, comentou com suas irmãs que tinha ouvido 3 gritos naquele dia. O de uma voz jovem que gritava de pavor, um outro grito que implorava ajuda, e um terceiro, o de uma mãe que chorava. Mas ela não conseguia encontrar Perséfone em parte alguma. E aí começou a procura longa e enlouquecida de Deméter por sua filha querida. Deméter chorava, esbravejava, gritava, implorava por misericórdia, implorava pela morte, mas não conseguia encontrar sua filha amada. Então, ela, Deméter, a mãe da terra, que tinha criado tudo, que tinha gerado o crescimento perpétuo de tudo, amaldiçoou todos os campos férteis do mundo, gritando na sua dor: morram, morram, morram. Em decorrência da maldição de Deméter, nenhuma criança poderia nascer, nenhum trigo poderia crescer para se fazer pão, nenhuma flor para as festas, nenhum ramo para os mortos. Tudo ficou murcho e esgotado na terra crestada e nos seios secos. A própria Deméter não mais se banhava. Seus mantos estavam encharcados de lama. Seus cabelos pendiam em cachos imundos. Mas, embora a dor do seu coração fosse imensa, ela não se entregava. Depois de muito procurar, ela então perdeu as forças, ao lado de um poço, numa aldeia onde ela não era conhecida. Quando ela recostou seu corpo dolorido na pedra fresca do poço, chegou por ali uma mulher. E aí eu vou passar a ler o texto do meu espetáculo Tudo que Você Precisa é Amor, onde eu faço uma adaptação bem pessoal e livre dessa mitologia. E a poderosa deusa, mãe da terra, estava largada no fundo do poço. Quando ela abriu uma frestinha assim do olho, ela viu um vulto. Aí ela abriu mais. O que é isso? Aí ela não entendeu o que era aquilo, se era visão ou se era realidade. Veio vindo na direção dela uma mulher, ou melhor, uma espécie de mulher. Ela chegou dançando até Deméter de um jeito assim, balançando os quadris e balançando os seios na sua pequena dança. Era uma criatura realmente mágica. Não tem outra palavra. Não tinha cabeça. Seus olhos eram seus mamilos. E sua vulva era a sua boca. Era a pequena deusa do ventre Balbo, a deusa do riso, a filha da terra, ancestral de todas as palhaças. Aí ela veio com toda a sua natureza selvática. E quando ela chegou mais perto, a poderosa deusa, mãe da terra, viu que os olhos eram os mamilos. Aqueles mamilos encarando ela assim, pã. Aí ela ouviu uma vozinha. Quando ela foi ver da onde é que estava saindo aquela vozinha, da buceta! Da buceta daquela criatura! Uia! Uma buceta falante falando comigo? Aquilo era muito inusitado.
Aí ela deu um sorrisinho assim, né? De surpresa, pegou ela de surpresa, né? Aí a Boquinha começou a falar com ela. Começou a falar, e não era coisa desse mundo, não, que dá para reproduzir aqui. Era outra fala, outra conexão, outro estado. Balbo falava a partir da matriz, o nível mais básico e honesto da verdade. Deméter foi se esquecendo até da dor dela. Por um segundo, gente, isso é possível. Porque aí ela começou a rir, começou a respirar, e quanto mais ela respirava, mais ela conhecia as emoções. Mais ela conhecia as emoções dela. E a respiração começou a abrir espaço no corpo e começou a acender as células e foi dando aquele calor, aquele fogo e foi liberando tudo que estava preso. E aí, quando ela viu, ela estava dando uma gargalhada. E foi aí que Balbo, essa criatura mágica, a deusa do ventre, a pequena deusa do ventre, conseguiu livrar Deméter daquele estado passivo de depressão. E foi assim que o mundo viveu de novo. Quanto mais ela ria, mais ficava tudo verde, abundante, criativo e sexualmente, prazerosamente sagrado. E foi assim que mãe e filha, mulheres livres, se reencontraram novamente. Uma salva de palmas para as deusas sujas que tiveram seus cultos destruídos e estiveram por muito tempo vagando embaixo da terra. Estamos nós aqui agora. Então, vamos ficar em pé. Essa é a história da Balbo, da Deméter e da Core, Perséfone. Eu tenho esse espetáculo solo, que chama Tudo o que Você Precisa é Amor, em que eu revivo com a minha palhaça essas três figuras mitológicas, a Core, Perséfone, a Deméter e a Balbo. E é o que a gente ativa também nesse espaço dessa palhaçaria que eu proponho, no espaço da Vivência Palhaças Bem-vindas Sois Vós. Tudo bem, gente? Então, eu convido vocês agora a dançar. A gente vai colocar uma música e o sentido é acordar o corpo a partir da reverberação, da vibração do mito, da reverberação, da vibração dessas reflexões que a gente está acordando aqui agora. Então, primeiro, a gente vai fazer, eu vou fazer junto com vocês. A gente vai fazer vários saltinhos assim, pequenos. Ok, só estava mostrando. Então, quando entrar a música, a gente vai começar com esses saltinhos e depois eu vou falando partes do corpo, tipo quadris. Aí a gente mexe todas as possibilidades de mexer o quadril, tentando fazer sem pensar, deixando o corpo guiar. Aí eu falo braços, aí a gente todas as possibilidades de mexer esses braços, incluindo mão. Aí eu falo cabeça, e a gente várias possibilidades de explorar e de deixar a cabeça dançar. Pé,
braço, perna. Ok? Lina, minha flor, essa música Fuego, vamos acordar esse Fuego, tá? Então, botem toda a energia, que a música não é muito longa, para a gente acordar as células, para que essas informações possam despertar, circular e revolucionar o nosso ser e o nosso estado aqui hoje.